Vocês estão bem? Vocês têm mais de um minuto? Hoje a nossa aula será sobre a organização da Justiça Eleitoral. Vamos entender como ela se formou, quais as suas principais funções, quais os seus órgãos e como ela atua para disciplinar o processo eleitoral. A democracia permite aos cidadãos a escolha de seus representantes para a tomada das decisões governamentais e estatais. Sendo assim, um regime democrático sólido exige a lisura do processo de escolha de representantes para lhe assegurar legitimidade democrática. Ao longo da história, desenvolveram-se métodos para controlar as eleições e a investidura em mandatos representativos, de modo a garantir a idoneidade do processo, evitando a perpetração de fraudes e outros abusos que pudessem desnaturá-lo. O controle do processo eleitoral divide-se em dois grandes modelos, o jurisdicional e o legislativo. No sistema legislativo, o controle das eleições era exercido pelo parlamento. E no Brasil, foi o modelo que vigorou desde 1824 até o final da República Velha. Em 1932, ano em que foi criado o primeiro Código Eleitoral, o Brasil passou a adotar o sistema jurisdicional, no qual o Poder Judiciário é que exerce o controle das eleições. A partir desta data, a Justiça Eleitoral tornou-se responsável por todos os trabalhos eleitorais: alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos, bem como o julgamento de questões que envolviam matéria eleitoral. Em 1937, devido à ditadura do Estado Novo, instituída por Getúlio Vargas, a Justiça Eleitoral foi extinta pela ordem constitucional autoritária. Mas em 1946 foi restabelecida e permanece até hoje como órgão do Poder Judiciário. Como órgão do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral tem sua estrutura regulada dos artigos 12 ao 41 do Código Eleitoral. Tem natureza federal e é mantida pela União. Ao contrário dos demais órgãos que compõem o Poder Judiciário, ela não possui corpo próprio de juízes, sendo composta por integrantes de diversos tribunais que exercem sua função de forma temporária pelo prazo de 2 anos, que pode ser renovado uma vez. Já que falamos do seu surgimento e do seu conceito, quais são as suas funções? A Justiça Eleitoral exerce basicamente 4 funções: a administrativa, a jurisdicional, a normativa e a consultiva. A função administrativa diz respeito ao seu papel organizador e fiscalizador do sistema eleitoral. Dentre suas funções administrativas, podemos ressaltar a emissão de título de eleitor, a transferência de domicílio eleitoral, a fixação de locais de votação, a autorização de transmissão de propaganda partidária, dentre outras atividades. Importante frisar ainda que, ao exercer função administrativa, a Justiça Eleitoral não precisa respeitar o princípio da demanda, ou seja, ela pode e deve agir de ofício. Já a função jurisdicional se caracteriza pela solução dos conflitos oriundos da legislação eleitoral. Sendo assim, a Justiça Eleitoral exerce sua função jurisdicional quando atua como órgão julgador das questões suscitadas nas ações eleitorais, como na ação de investigação eleitoral, a ação de impugnação de mandato eletivo, entre outras questões afetas ao direito eleitoral. Também a Justiça Eleitoral compete exercer a função normativa, conforme se observa no artigo 1º, parágrafo único, e no artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral. Desta forma, ao TSE compete a elaboração de resoluções que têm o intuito de operacionalizar o direito eleitoral. Por fim, temos a função consultiva, como consta do artigo 23, inciso 12 do Código Eleitoral.
Entretanto, exige-se que o consulente, que é quem faz a consulta, tenha legitimidade e ausência de conexão com situações concretas para fazer a consulta. Bem, tendo falado das funções da Justiça Eleitoral, é importante agora abordar sobre os seus órgãos e suas respectivas atribuições. Segundo o artigo 118 da Constituição Federal, são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Ele é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas dentre a classe dos advogados, totalizando 7 ministros. Suas competências estão previstas no Código Eleitoral. Presidido por um dos ministros do STF, o TSE elege ainda, dentre os ministros do STJ, o seu corregedor-geral. É importante destacar ainda que é o TSE que coordena todos os trabalhos eleitorais no país, além de julgar os recursos interpostos das decisões dos TREs e responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhes forem feitas por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Além de tudo isso, o TSE diploma os eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Já o Tribunal Regional Eleitoral é o órgão regional da Justiça Eleitoral. A sede de cada TRE é localizada na capital de cada estado e no Distrito Federal. Eles têm sua composição e competências estabelecidas também através do Código Eleitoral. O TRE é composto por 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça daquele estado, 2 juízes de direito escolhidos pelo respectivo Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo e nomeados pelo Presidente da República, além de 2 advogados indicados pelo Tribunal de Justiça em lista sêxtupla, e esses advogados são escolhidos pelo Presidente da República. Dentre suas competências, destacam-se as de cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do TSE, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhes forem feitas em tese por autoridade pública ou partidos políticos, apurar os resultados finais das eleições para governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e expedir os diplomas dos eleitos. Continuando a composição da Justiça Eleitoral, temos agora os juízes eleitorais, que são magistrados da Justiça Eleitoral designados pelo TRE para presidir as zonas eleitorais. São titulares de zonas eleitorais, funcionando como órgão singular em primeira instância, enquanto a junta que preside, na ocasião dos pleitos, é órgão colegiado de primeira instância. Dentre suas competências estão as de cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do TSE e dos TREs. Das instâncias da Justiça Eleitoral, é a que se encontra mais próxima do eleitor e dos candidatos locais a qual o cidadão deve se dirigir quando for se alistar, solicitar segunda via ou transferência do título de eleitor, ou ainda resolver qualquer questão pertinente à Justiça Eleitoral. Por fim, temos as juntas eleitorais. Elas são órgãos colegiados e provisórios, constituído por 2 ou 4 cidadãos e um juiz de direito, que é o seu presidente, e que nomeará quantos escrutinadores e auxiliares forem necessários para atender à boa marcha dos trabalhos. Os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas são publicados em tempo hábil, para que qualquer partido político possa, em petição fundamentada,
impugnar as indicações. Após a implementação das urnas eletrônicas, o papel das juntas eleitorais foi bastante reduzido. Porém, compete ainda à junta eleitoral diplomar os eleitos para cargos municipais. Pessoal, mas não podemos falar da organização da Justiça Eleitoral sem falar do Ministério Público. O artigo 73 da Lei Complementar número 75 de 1993 trata genericamente das funções eleitorais, pois dispõe que o Ministério Público Federal exercerá suas funções nas causas de competência dos tribunais e juízes eleitorais. A Constituição não incluiu o Ministério Público Eleitoral dentre as modalidades distintas da instituição. Na estrutura atual, portanto, não há um Ministério Público Eleitoral de carreira e quadro institucional próprio, como ocorre, por exemplo, com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Quanto ao âmbito de atuação do Ministério Público, a estrutura dos cargos e as atribuições organizadas seguem a seguinte forma. Temos o Procurador-Geral Eleitoral, que exerce suas funções nas causas de competência do TSE, o Procurador Regional Eleitoral, que exerce suas funções perante as causas de competência do TRE, e o Promotor Eleitoral, que é o membro do Ministério Público Local e que atua perante os juízes e as juntas eleitorais. Ufa! É muita coisa, né? Mas ainda falta só mais um pouquinho. Até aqui falamos da organização da Justiça Eleitoral, mas não falamos ainda do ator mais importante dessa engrenagem, que é o eleitor. Como está então organizado o eleitorado? E aí, prometo que já vamos caminhando para o final da nossa aula. A Justiça Eleitoral não se divide em comarcas como a Justiça Comum, mas em seções, zonas e circunscrições. A zona eleitoral é a região geograficamente delimitada dentro de um estado, gerenciada pelo cartório eleitoral, que centraliza e coordena os eleitores ali domiciliados. Pode ser composta por mais de um município ou por parte dele. Normalmente segue a divisão de comarcas da Justiça Estadual. Já a seção é a subdivisão da zona. É o local onde comparecem os eleitores para votar. Nela funcionará a mesa receptora, composta pelos mesários, nomeados pelo juiz eleitoral, e é onde ficará instalada a urna eletrônica. Por fim, temos a circunscrição eleitoral, que se refere ao espaço geográfico onde acontece determinada eleição. Assim, o país, na eleição do presidente e vice-presidente da República, é o Estado nas eleições para governador e vice-governador, deputados federais, estaduais e senadores, e é o município nas eleições de prefeito e vereadores. Pois bem, meus caros, essa foi nossa aula sobre a organização da Justiça Eleitoral. Espero que vocês tenham gostado e podido compreender como está organizada a chamada Justiça da Democracia. Lembrando que em outubro próximo nós estaremos exercendo o nosso direito de voto para a escolha de prefeitos e vereadores. E mais uma vez veremos a Justiça Eleitoral em ação. Avancem nos seus estudos e, se as coisas ficarem difíceis, não se esqueçam, segura nas mãos de Deus e vai. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.